Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. É mais uma oportunidade que o Papai do Céu nos dá de nós estarmos aqui nessa manhã louvando, engrandecendo o seu santo nome. Amém? Glorificado e exaltado seja Deus por essa oportunidade. Nós nos alegramos, de estarmos aqui e mais uma vez o Papai do Céu tem dado essa oportunidade ao pastor Carlos Sales na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. E nós novamente temos uma palavra do coração de Deus para o teu coração, que está em Salmo 37, versículo 25. Depois quero ler todo o texto, mas o que o Senhor tem falado ao meu coração hoje é sobre fome, Preste bem atenção o que o Senhor tem falado conosco. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? Glorificado e exaltado seja o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que faz com que o pão desça do céu, aquele que derrama o seu maná para matar a fome do seu povo. Assim o Senhor tem nos visitado até os dias de hoje. O Senhor tem magnificado, o Senhor tem feito com que a sua presença esteja matando a nossa fome, que a sua presença esteja aí verdadeiramente operando na casa do irmão, na casa da irmã, que o Senhor esteja operando nos nossos lares. Assim nós agradecemos a Deus por toda a visita, aleluia, da sua potente mão, do seu Espírito Santo, aleluia, dos seus anjos, que Deus esteja aí se derramando na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, amém? Então eu quero estar lendo o texto todo para nós estarmos dissertando a respeito do texto. E ele fala desta maneira: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, e não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Aleluia. Verso 8. Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os maus feitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e um ímpio não existirá, olharás para seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na sua abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegado o seu dia. Os ímpios puxam da espada e armam o arco para derrubarem o pobre e o necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada lhe entrará no seu coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais um pouco que tem o justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois os braços do ímpio quebrarão, mas o Senhor sustenta os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos carneiros, desaparecerão em fumaça e se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá, porque aquele que ele abençoa herdarão a terra,
e aqueles que forem, aleluia, por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Deleita-se no seu caminho, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são, aleluia, eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. O justo herdará a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, e a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não se resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a erva verde na terra natal, mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas, mas a salvação do justo vem do Senhor. Ele, aleluia, é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confia nele. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Que salmo lindo, né? Que palavra abençoada. Cada versículo, amados irmãos, nós temos contemplado, e cada versículo é falado, né? E esse amor de Deus, esse amor maravilhoso, ele tem, aleluia, aí acompanhado o justo, um homem bom, né? Maravilhas, a todo momento ele está dizendo que o justo será guardado pelo Senhor. Isso é maravilhoso, amém? Nós estamos na live aí também com a nossa irmã Marina Salles Andrade. Bom dia, minha amada irmã. Bom final de semana para a senhora também. Que Deus esteja abençoando poderosamente, derramando do seu poder, da sua unção. Que tenha aí um sábado maravilhoso na presença do glorioso Deus de Israel, em nome de Jesus Cristo, amém? Então nós estamos falando do Salmo 37, do seu versículo 25, né? Aleluia, que fui moço, hoje eu sou velho, e jamais vi o justo mendigar o pão, amém? E nem sua descendência passar fome. Então, em todo o capítulo 37 de Salmo, o Senhor vem aí com a palavra abençoadíssima, né? Para cada um de nós. E a gente vê o Senhor falando a todo momento que o justo será amparado, o justo será guardado, mas os ímpios desarraigarão da terra, eles sumirão, eles desaparecerão da terra. Então o Senhor, ele tem guardado a minha pessoa, o Senhor tem guardado a você. E sempre, amados irmãos, quando eu ouço essa palavra de que o justo, né, ele verdadeiramente aí, ele será visitado pelo Senhor. E a palavra do Senhor diz que Davi, o salmista, né, ele diz aí que jamais vi um justo, né, desamparado ser, e a sua descendência a mendigar o pão. Quando, aleluia, eu ouço esse texto, eu lembro que foi uma época muito difícil da nossa vida, quando nós éramos criança, que a minha mãe, né, ela teve muita dificuldade, e a minha família em si, ela teve muita dificuldade. Meu pai, ele veio de São Paulo
e ficou um tempo em Carandaí, Minas Gerais, só que ele estava com muita dificuldade de arrumar emprego, arrumar trabalho. Ele voltou para São Paulo e deixou a família toda, a minha mãe com 7 crianças pequenas. Imagina a situação de uma mulher com 7 crianças pequenas. E durante o tempo que ele ficou trabalhando em São Paulo, imagina a pessoa passar um mês inteiro para estar trabalhando e deixa a esposa com as crianças. Ele deixou praticamente a casa sem nada, sem comida, sem bebida, nada, porque ele não tinha como que ele ia fazer. Ele foi procurar socorro, ele foi procurar emprego. E o tempo que ele passou em São Paulo, e eu, minha mãe e as crianças, eu era criança também, eu deveria ter ali, se tivesse 7 anos de idade, A minha mãe, ela buscava lenha nas costas, ela colocava na cabeça aquela lenha, vinha com aquele feixe de lenha para vender, e vendia aquele feixe de lenha, e aonde que ela comprava mantimento para nós. Eu lembro que esse dia, amados irmãos, em si, ela pegou, aquela lenha, vendeu, e ela comprou macarrão, massa de tomate. Eu não lembro de ter carne moída não, mas ela fez uma macarronada deliciosa, mas a gente comeu abundantemente, a gente se fartou naquele dia. Foi um dia muito bom. Então, dias memoráveis, dias de bênção, dia de ver aí o justo a estar recebendo de Deus ali o socorro, recebendo de Deus a sua presença inefável, mesmo naquela época que nós ainda não conhecíamos assim o Salvador, A gente não tinha esse conhecimento conforme eu tenho hoje, Mas mesmo assim a gente contempla e vê as mãos de Deus operando, mesmo no tempo ainda que a gente não o conhece, mesmo no tempo que a gente ainda não tem um relacionamento com Ele. Então, mas não lembro só dessas vezes, lembro também de muitas outras vezes. Teve um dia que a minha mãe, ela colocou lenha lá no fogão, acendeu o fogo, colocou as panelas no fogo, e aquela carreirinha de criança, 7 criancinhas esperando a mãe tirar do fogo alguma coisa para dar para a gente comer. E a gente esperando, não vai ficar pronto não, mãe, não vai ficar pronto não. Ela fala, espera meu filho, já vai ficar pronto, calma. E ali já era uma certa hora da noite, e cada um foi adormecendo, e quando ia adormecendo, ela ia colocando na cama, e foi colocando um na cama, um por um. E no outro dia eu levantei bem cedo, estava com fome, Fui na panela para ver o que ela estava fazendo, só tinha água nas panelas. Ela estava com medo de dizer para a gente que não tinha nada para comer. Aquela criançada toda ia abrir o berreiro, ia chorar, e ela, no caso, então ela preferiu estar ali, sofrendo, ela calada, sofrendo sozinha, ela ali cozinhando água. E no caso, falando, sono alimenta, falando consigo mesmo, sono alimenta. E ali, amados irmãos, foi assim, dias difíceis, foram dias tenebrosos, dias de fome, dias de situações difíceis, mas mesmo assim, amados irmãos, na situação difícil, nós temos um Deus que cuida de nós. Eu lembro, amados irmãos, que eu era tão magrinho, eu só tinha cabeça, A situação era complicada, Mas ainda assim, amados irmãos, todos os irmãos cresceram, todos os irmãos desenvolveram, Todos os irmãos tiveram a oportunidade aí por Deus de estar crescendo, se desenvolvendo, Nenhum de nós perecemos por causa de falta de alimento, nenhum de nós perecemos por causa da falta do pão. Todos nós crescemos e todos nós, em nome de Jesus Cristo, tivemos o alimento que o Pai do céu Ele derramou. Então, nessa manhã também, assim falando, testificando e testemunhando a respeito da minha vida, não quer dizer, amados irmãos, que muitas pessoas têm passado aí por situações abundantes, Nós continuamos, amados irmãos, passando dificuldade, principalmente as crianças, Quando o pai de família tem muitas crianças, quando a mãe de família tem muitas crianças, as situações são difíceis, Tem muita mãe, muito pai que não tem condições de tratar dos seus filhos, os avós que tratam dos filhos,
são situações assim muito complicadas, e o que nós temos, o que resta a eu e a você fazer é orar, é clamar, é nos colocar na presença do glorioso Deus de Israel, porque Ele é fiel para todo sempre, amém? Então, em nome de Jesus Cristo, venhamos estar dissertando a respeito do texto de Salmo 37, amém? Glórias a Deus. Aleluia. Diz o texto, né? Não te indignes, né? Logo no capítulo, no versículo 1 aí, aleluia. Não te indignes por causa dos maus feitores, nem tenha invejas, né? Aleluia. Dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor, faz o bem e habitarás na terra, verdadeiramente serás alimentado. O Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem nos guardado. O Senhor, quando fala, não te indignes por causa dos maus feitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque o Senhor está nos direcionando para outro caminho. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável na minha vida, e ela quer que eu e você venha tomar o caminho dos mansos da terra, porque quando ele fala, cedo será desarraigado, porque quando encontra aí um valente, quando encontra aquele que é malfeitor, ele vai encontrar com outro malfeitor, e aí aquela situação de malfeitores, eles serão destruídos um pelo outro. Mas quando nós colocamos o nosso coração em Deus, quando nós, aleluia, estamos diante do nosso Deus, ouvindo a sua voz, ele diz verdadeiramente que nós herdaremos a terra. Isso é bênção, isso é maravilhoso, nós herdarmos a terra com espírito renovador, com espírito cheio, aleluia, da vontade de Deus, amém? Ele diz, confia no Senhor, no verso 3, faz o bem e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado por Ele. Então está falando que Ele nos alimenta, Ele nos visita, Ele nos guarda, e isso é uma bênção. Diz aí a palavra do Senhor, deleita-te também no Senhor, e Ele concederás o desejo do teu coração. Então se alegra no Senhor. Quando fala deleitar, Ele diz que é para superabundar, se jogar, se deixar bem à vontade nos seus braços, nas suas mãos, e Ele, aleluia, satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. Amém? Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Quando fala de entrega, amados irmãos, e confiar, entrega e confiar. Muitas vezes, amados irmãos, eu vi uma história aí que é uma parábola, e essa parábola diz que um homem, ele não confiava muito em certas situações, e ele tinha maior medo de andar de avião. E teve um dia que ele pegou o avião e foi segurando na cadeira ali do avião, e quando terminou o seu voo, e naquela situação ele estava conversando com o piloto, ele falou, não, eu fui no avião, mas não joguei o meu peso todo, eu fiquei ali segurando na poltrona, e para não jogar o peso todo no avião, porque se eu jogasse o meu peso todo, ele poderia cair. E ele ficou o tempo todo dentro do avião, mas incomodado, o tempo todo dentro do avião, mas não jogou o seu peso todo, segundo o que ele disse, né? Não jogou o seu peso todo, mas o Senhor diz, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E o Senhor, ele fala, se joga na minha presença. O Senhor fala, deixa o teu peso todo, porque eu posso carregar, o meu fardo é leve, entendeu? Suave. Então venha, se jogue na presença do Senhor, se derrame, deixe Ele te ajudar, Ele pegará nas tuas mãos, amém? Se jogue, confie, né? Deleita-te e se esconde, né? Nas asas daquele que tudo pode na tua vida, amém? Glórias a Deus, glória ao nome santo do Senhor Jesus. Verso 6, e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como ao meio-dia, amém? Glórias a Deus. Ele quer falar a respeito de justiça, e quando ele fala a respeito de justiça, ele quer que todos o vejam, ele quer que você seja o exemplo, né, de tudo que ele tem feito nessa humanidade. A gente vê isso, amados irmãos, quando Deus ele dá testemunho de Jó, né? Tu viste o meu servo Jó?
homem íntegro, fiel, desvia-se do mal. Aí ele dá, aleluia, exemplo, ele dá testemunha. A gente vê aí ele dizendo no verso 6: e ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Então ele te apresenta a sociedade, amém? Verso 7: descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa maus intentos. Então aí a gente vê que o Senhor fala: não fique indignado com essas coisas, mas guarda o teu coração em mim, guarda o teu caminho, aleluia, na minha presença. Não olha para aquele que executa, astutos intentos, mas guarda o teu coração. Verso 9, aleluia. Verso 8: deixa a ira, abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Então a gente olha a Deus falando aí a respeito do mal, a respeito da fome, a respeito da justiça, e ele está dizendo: abandona o furor, abandona a ira, não te indignes por causa, aleluia, para fazer o mal. Então o Senhor, ele está cuidando do nosso coração, o Senhor está colocando na nossa mente, o Senhor está colocando diante de nós, para nós estarmos aí, aleluia, colocando a nossa vida no Senhor, amém? Então quando fala também do verso 8, desde que eu comecei nesse texto aí, eu tenho olhado a respeito do que ele tem falado. Ele deixa a ira, abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Ele tem falado dos transgressores. Eu lembro que Jesus, ele estava no jardim do Getsemane, e aquela turba de malfeitores que Judas havia vendido Jesus por 30 moedas de prata, e quando chega ali o servo do sumo sacerdote, Malco, e Pedro, ele arranca da espada e corta a orelha daquele servo do sumo sacerdote, e Jesus diz assim: olha, Pedro, guarda a tua espada, porque aquele que vive da espada morrerá pela espada. Então Jesus manda Pedro guardar e cura a orelha de Malco. Nós precisamos entender, amados irmãos, que aquela situação que vivemos, a situação, nós vamos morrer, está dizendo Jesus, E nisso tudo nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus, o autor e consumador da nossa fé, Ele quer que nós venhamos traçar caminhos, e esses caminhos que o Senhor quer que nós venhamos traçar, que seja caminho de justiça, que seja caminho, aleluia, de paz, caminho de tranquilidade, que venhamos ter uma vida, aleluia, tranquila na presença do nosso Deus, do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Verso 9, aleluia, verso 9 diz assim: porque os malfeitores serão destruídos, desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. E a gente ouve também falar, aleluia, essa palavra logo aí no capítulo 5 de Mateus, quando fala das bem-aventuranças. E quando fala das bem-aventuranças, a gente olha: bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. E aí a gente está vendo o Senhor falando nos Salmos: porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Quando fala desarraigados, tirados da terra, destruídos, mas aqueles que esperam no Senhor, esses sim herdarão a terra. Nós precisamos esperar no nosso Deus, amém? Verso 10: pois ainda um pouco o ímpio não existirá, e olharás para o seu lugar, não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na sua abundância. Que maravilha, Nós vamos nos deleitar na abundância de Deus, amém? Aí está o verso 12. O verso 12 diz, aleluia: o ímpio maquina o mal contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o dia.
Os ímpios puxam da espada e armam o arco para derrubarem um pobre necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais um pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Amém? Então a gente tem aí experimentado, né, quando ele fala também, o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus não é nada. Aí a gente vê que o braço forte do Senhor aí no 17, pois o braço forte do Senhor tem guardado, né, cada um de nós. E ele diz assim, os braços do ímpio se quebrarão, mas o Senhor sustenta o justo. Então o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem sustentado a você com a justiça, com a sua destra fiel, e que nós venhamos em nome de Jesus Cristo nos alimentar desse Deus que tudo pode, e venhamos aí esperar, aleluia, no Senhor. Diz a palavra aí no verso 18, o Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Amém? Glórias a Deus. Nos dias de fome se fartarão. O Senhor, o reto juiz, Ele tem nos guardado. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Helena, que Deus esteja te abençoando também nessa manhã, operando, né, no seu dia, na sua família, guardando o amado irmão em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, não serão envergonhados, aí no verso 19 de Salmo 37, não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. No dia, amados irmãos, que a gente pensa que a situação, que a maré não está para peixe, no dia que a situação está difícil, né? Aí a gente chega, a gente está lavando as redes para guardar, a gente está falando assim, não peguei nada hoje, a situação está muito difícil. Aí Jesus fala com Pedro, Tiago e João, fala, volte ao mar. Aí ele volta ao mar, lança a rede à sua direita. E ele fala, mestre, nós pescamos a noite inteira, eu sou experimentado, eu tenho experiência nisso. E Jesus poderia ter falado assim com Pedro, fala, tu tem experiência terrena, eu tenho experiência celestial. Então lance as redes e faça o que eu mando, porque aqui é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó que está falando contigo. Lança a tua rede, que eu já mandei um cardume de peixe aí. Na hora que tu lançar a rede, eles entrarão dentro dessa rede e será farta a tua pesca. É assim que Deus fala comigo, assim que Deus fala contigo. E Pedro lançou a rede. Quando Pedro lançou a rede, ele teve que chamar um outro barquinho. Vem cá, por favor, vem! E teve que pegar 2 barcos, né? Para colocar a quantidade de peixe, para ajudar a puxar a rede. E é assim que Deus faz na minha vida, e é assim que Deus faz na tua vida, né? E foram aqueles dias, né, de abundância por causa da mão poderosa do nosso Deus. Então, na escassez, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, faz com que nós sejamos abundantes. Isso é uma maravilha, né? A gente pode aí contemplar a mão de Deus. Diz assim, mas o ímpio perecerão, os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão em fumaça, né? Se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Diz aí, porque aquele, verso 22, porque aquele que abençoa, aleluia, herdarão a terra. Aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua destra fiel, com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, nunca viu, aleluia, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Nós possamos experimentar no Senhor e tomar posse dessa palavra. Eu creio, em nome de Jesus Cristo, que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele diz aí, preste bem atenção que o Senhor fala,
Eu quero que você tome posse dessa palavra. Eu quero que você receba essa palavra no seu coração e você tome posse em nome de Jesus Cristo. E que você venha receber o melhor de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Preste atenção. O Senhor, Ele fala em Isaías capítulo 55, verso 11. Ele diz assim: preste bem atenção e toma posse daquilo que o Senhor quer falar na tua vida, aquilo que o Senhor quer fazer. Diz a palavra do Senhor em Isaías capítulo 55, versículo 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas antes ela fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Então, quando você fala assim, preste bem atenção. No versículo 25, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem sua descendência mendigar o pão. Tome posse dessa palavra e fala assim: Senhor, eu tenho meus filhos, minhas filhas, meus netos, minhas netas, eu tenho aqui a minha família. Eu tomo posse dessa palavra, que eu já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Isto também será para a minha posteridade. Que o Senhor venha operar na vida dos meus filhos, na vida dos meus netos, de toda a minha descendência, que a operação das tuas maravilhas, que o teu poder, aleluia, que o poder do Espírito Santo do Senhor esteja visitando todos os meus na data desse dia, em nome de Jesus Cristo. Diz aí a palavra no versículo 26, compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. A nossa posteridade é abençoada. Diz aí: aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre. Mas a semente do ímpio será desarraigada, será destruída. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, e os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Em nome de Jesus Cristo, ainda que o ímpio venha nos espreitar, ainda que toda a situação, amados irmãos, de morte tenha nos cercado, que o Senhor venha aí, em nome de Jesus Cristo, ainda que estejamos no vale da sombra da morte, que a mão do Senhor esteja comigo, que a mão do Senhor esteja contigo, operando maravilhosamente, em nome de Jesus Cristo. Espera no Senhor, guarda o seu caminho, e Ele te exaltará para sempre, para herdar a terra. Tu verás o quanto os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde sobre a terra natal. Mas passou já e não aparece. Procurei, mas não pude encontrar. Nota um homem sincero e considero reto, porque o fim deste homem é paz. Amém? Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas, mas a salvação do justo vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Que o Senhor venha ser a minha fortaleza, a tua fortaleza nos tempos dificultosos. Que nós possamos nos fortalecer no Senhor. E nós possamos, em nome de Jesus Cristo, colocar a nossa vida nas suas mãos. E que Ele possa resplandecer
como o sol da manhã, sobre a minha vida e sobre a tua vida, que nós possamos esperar sempre no Senhor, encher da sua presença, confiar nele, porque o socorro dele não tarda. Assim é o Senhor na minha vida e na tua vida. Verso 39 diz aí: mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confia nele. Que venhamos confiar no Senhor, que venhamos meditar na sua palavra, que venhamos aí invocar o nome do Senhor, que venhamos nos colocar na sua presença inefável. Que ele venha ser uma bênção na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado, ó Pai, pela vida, Senhor, dos meus amados irmãos, ó Pai, que têm sido fiéis, presentes, ó Pai, na tua presença. Que o Senhor esteja, Pai, guardando, ó Pai, a todos, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor, os envolvendo, ó Pai, guardando, Senhor, as suas famílias, ó Pai, operando, Senhor, maravilhosamente, ó Pai, derramando mais e mais do seu Espírito Santo. Assim, ó Deus, eu clamo, ó Pai, pela vida, Senhor, aleluia, Senhor, da irmã Marina, Pai, da sua filha Fabiana, Pai, esteja, Senhor, com as tuas mãos potentes sobre ela, sobre a vida do irmão Heleno, Senhor, derrama, Senhor, sobre a vida, Senhor Deus de Israel, e a família, Senhor, de cada um deles, ó Pai, daqueles, ó Pai, que tem, Senhor, experimentado, ó Pai, viver, Senhor, uma vida sacra com o Senhor, aquele, ó Pai, que tem, Senhor, se devotado ao Senhor, que tem clamado, ó Pai, pela sua justiça, Senhor, pelas tuas potentes mãos, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Então, Senhor, se derrama, opera, Senhor, maravilhosamente na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, esteja, Senhor, dando saúde, paz, alegria, prosperidade, Pai, entrando, Senhor, com providência, Senhor, na área, Senhor, que ela tem clamado, ó Pai, ó Deus de Israel, seja sensível, ó Pai, a voz, Senhor Deus, do seu pedido de socorro. Assim, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Tempo bom, né? Passa rápido. Tempo bom na presença do Senhor, ele exaure rapidinho, né? Mas nós teremos aí uma vida eterna para viver na presença do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então quero orar por você, quero dar a bênção apostólica, né? Por você. Orar, eu continuarei orando, clamando pela sua vida diante do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Agora quero dar a bênção apostólica. Pastor Carlos agora vai tomar um de jejum, né? E sair por curso, né? Nós vamos estar estudando, né? Mas que o Senhor esteja te abençoando nessa manhã, abençoando, né, a sua família, abençoando todos os seus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fica na paz também, um abração aí, tá? Deus abençoe. A irmã Marina tá mandando um monte de curtida aí de coraçãozinho, que Deus esteja abençoando aí. Eu sei que os amados irmãos têm nos amado e nós glorificamos a Deus por esse amor tão grande, né? Deus abençoe a todos vocês. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações aleluia, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Deus abençoe cada um de vocês. Receba um abraço do pastor Carlos, que o Espírito Santo de Deus esteja os envolvendo com o seu grande amor, com o seu sobrenatural. Receba aí o melhor de Deus nessa manhã. Fique com Deus até amanhã, se Deus quiser, quando estaremos juntos nesse mesmo horário, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus.